Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre inteligência emocional. Então assiste até o final que eu vou te falar 4 dicas para você desenvolver essa inteligência na sua vida. Bom, é importante a gente começar entendendo que a inteligência emocional é a capacidade de identificar, reconhecer os sentimentos que você sente e também das pessoas que você se relaciona. Com isso, você tem uma maior capacidade de lidar com as suas emoções. Quanto mais inteligente emocional você for, mais consciente dos seus sentimentos e consciente das suas ações você vai ser. E isso vai te ajudar a sair do modo automático de viver. Algumas pessoas ficam vivendo no modo tão automático que não percebem mais as suas ações nem as suas reações diante de algum problema que ela está vivenciando e acabam reproduzindo as emoções, tendo as reações ali de forma descontrolada, a ponto de não reconhecerem aquilo que elas estão sentindo. Quando a gente para identificar as nossas emoções e nomear aquele sentimento, a gente tem uma condição muito maior de lidar com aquilo que a gente sabe identificar o que é. Então, por isso é muito importante você começar a desenvolver essa capacidade de identificar aquilo que você está sentindo, fazer esse movimento de autoobservação, porque isso vai ser a base para desenvolver uma inteligência emocional. Então, pensar em inteligência emocional nos leva também a entender sobre o controle das emoções. E quando eu falo controle aqui das emoções, não é você se controlar a ponto de você não sentir nada, você vai ficar apático, frio, sem reagir às situações que você vivencia. Não é isso. O controle que eu estou querendo dizer tem a ver com a gestão das emoções. É quando você consegue administrar aquilo que você sente e você escolhe melhor as reações que você tem. É claro que a gente está exposto a inúmeras situações que a gente tem ali reações quase involuntárias, né? Reações emocionais. Mas quando você tem um bom domínio daquilo que você sente, um nível de autoconhecimento ali importante, você vai ter um controle muito maior das suas reações. E isso vai te afastar de comportamentos mais impulsivos e destrutivos na sua vida. Então, você vai aprender a controlar as suas emoções, aprendendo a lidar com elas, para que as emoções não dominem você, para que elas não te controlem. A impulsividade, que era o exemplo que eu estava dando, é um traço de comportamento de pessoas que têm baixa inteligência emocional, porque de alguma forma essa impulsividade aparece, fazendo com que ela fale ou cometa ações precipitadas, sem analisar melhor o contexto, e pode ter consequências muito difíceis de lidar por causa dessa impulsividade. Pode comprometer áreas importantes da própria vida, pode afetar significativamente os relacionamentos dessa pessoa. Então a impulsividade ela vai trazer bastante prejuízo. E quanto mais inteligente emocional essa pessoa for, mais ela vai se afastar desses comportamentos mais impulsivos e destrutivos para a sua vida. É claro que é importante a gente falar aqui que a impulsividade, algumas pessoas acabam se identificando como um traço mais marcante de si mesmo, uma característica mesmo. Já outras pessoas, elas vão ter algumas ações específicas, isoladas de impulsividade. Ninguém está livre de ser impulsivo em alguma situação específica, né? Que te aconteceu, alguma coisa que você não conseguiu segurar, alguma coisa que você não queria falar para alguém e na hora acabou saindo e você depois se arrepende de ter dito ou de ter reagido daquela forma. Então todo mundo durante a vida pode ter passado por situações de ter sido precipitado. Isso também é comum, esse ato mais impulsivo, na hora da compra. Quem aqui nunca foi fisgado por um desses gatilhos aí emocionais de venda, né, de compra por impulso, e que a gente acaba comprando algo por impulso, algo que a gente não precisava, e quando a gente para depois, chega em casa para refletir, a gente viu que aquela compra não fez sentido nenhum pra gente, que foi meio que algo por impulso, um prazer muito momentâneo, de algo que nem ia suprir a nossa necessidade. Então, a questão da impulsividade, ela pode estar para todo mundo em determinada proporção, mas quanto mais consciente você tiver das suas emoções, mais você vai ter controle sobre as reações que você tem.
Ser mais consciente também tem a ver com você trazer a razão para o seu modo de viver. Eu não sei se você já parou para pensar e ouviu algumas pessoas falarem: eu sou uma pessoa muito mais emocional. Ou então você conhece alguém que fala assim: não, eu sou totalmente razão. Ninguém é totalmente razão nem totalmente emoção. Mas a gente percebe aí um perfil em algumas pessoas que prevalecem uma personalidade muito mais emocional. Outros têm um lado mais racional desenvolvido, que aparece mais. Mas de alguma forma a gente precisa dos dois lados. E para você que pode estar com dificuldade de lidar com as suas emoções e quer ter uma inteligência emocional, é importante que você também traga o seu lado racional para te ajudar a lidar com decisões e situações importantes, principalmente se você sente que há uma intensidade nas emoções para resolver aquela situação. Então, traga a sua razão para te ajudar a refletir cada situação que você vivencia, para você não tomar uma atitude somente pelo emocional. Então, agora eu vou te falar aqui alguns prejuízos que você pode perceber se você não for uma pessoa com uma inteligência emocional. E a primeira coisa que eu vou te falar é a dificuldade de se comunicar. Esse é um grande prejuízo que pode afetar todas as áreas da sua vida, porque a gente está em constante comunicação no nosso trabalho, na nossa faculdade, na escola, na família, nos relacionamentos amorosos. A gente sempre vai precisar de comunicação. A gente vai precisar dialogar, esse momento de troca, de você se expressar, de você ser claro naquilo que você precisa dizer e você também desenvolver uma boa capacidade de ouvir, de oferecer a sua escuta para as outras pessoas. Então, alguém que não tem uma inteligência emocional ali mais fortalecida, digamos assim, vai ter muita dificuldade de se comunicar e de ser claro, porque a insegurança vai aparecer. Então, a pessoa vai ter dificuldades de passar as suas ideias, os seus pensamentos. Eu não sei se você já passou por isso ou se você conhece alguém que tem muita dificuldade de transmitir ali os seus pensamentos. A pessoa já entende o que ela quer dizer, ela sabe o que ela está pensando, ela consegue identificar, mas na hora de passar para outra pessoa, ela fica confusa, ela acaba ali se embaralhando e não consegue ser clara e acaba trazendo situações difíceis para o relacionamento, porque a outra pessoa interpreta ela mal e ela não consegue se sentir compreendida dentro daquilo que ela fala, porque primeiro ela está tendo uma dificuldade muito grande de transmitir as suas próprias ideias. Então, é um benefício também da inteligência emocional te ajudar a se comunicar mais, fazer com que você transmita com clareza aquilo que você sente, aquilo que você pensa e aquilo que você quer da outra pessoa. Outro prejuízo também de uma pessoa que não tem uma inteligência emocional é não ter foco. Pode haver muita dificuldade com foco, porque essa pessoa ela pode sentir desmotivada muito rapidamente. Então ela vai se cansar. Ela começa até, no início, ela até se sente motivada a fazer algo, mas aí durante aquele trajeto, se surgir algum obstáculo, aquela pessoa se cansa, ela entrega ali a situação com facilidade, não tem uma resiliência para lidar com as situações que ocorrem, com os obstáculos que surgem durante o caminho. Então essa pessoa enjoa, se cansa com facilidade e acaba largando as situações da sua vida. Então pode acontecer de uma pessoa aí que não tem uma inteligência emocional saudável, fortalecida, e acaba percebendo na sua vida um monte de rupturas. Então é um curso que não terminou, é um monte de situações abertas que ela não completou nenhum ciclo da vida dela, porque ela vai se colocando em muitas situações sem às vezes ter informações sobre si mesmo com antecedência para tomar uma boa atitude, uma boa escolha, uma decisão coerente consigo mesma. Então, às vezes, pode faltar esse autoconhecimento prévio antes da escolha e também a dificuldade de manter mesmo o foco diante daquilo que ela entende que ela quer, mas ela não consegue lidar com aquele foco, sustentar o foco por muito tempo. Isso também pode acontecer. Então, agora que você já viu aqui alguns prejuízos que podem te acontecer se você não tem uma inteligência emocional, eu vou te dar
4 dicas para te ajudar a desenvolver essa área da sua vida. E lembre-se, ninguém se torna emocionalmente inteligente, né, da noite para o dia. É um processo. E esse processo, ele acontece durante toda a vida. A gente vai se desenvolvendo e crescendo, desenvolvendo a nossa maturidade emocional, também desenvolvendo a nossa inteligência emocional. Então é importante que você se permita se conhecer e se permita se expor às experiências da sua vida para que essa inteligência emocional se desenvolva. Então vamos à primeira dica: tenha autorresponsabilidade. Essa é uma questão muito importante, porque para ter uma inteligência emocional, você precisa ser consciente de si mesmo, daquilo que você sente, daquilo que você faz. E é necessário que você esteja engajado na sua própria vida, se apropriando das suas escolhas, das suas decisões, arcando com as consequências daquilo que você escolhe, sem transferir a responsabilidade para as pessoas, sem se colocar como vítima ou como coitadinho das situações que te ocorrem. Então você realmente vai se sentir protagonista da sua vida e se colocar nesse lugar mais maduro, de autorresponsabilidade, entendendo que aquilo que te ocorre até pode ter uma influência sobre você, mas que não vai te determinar, a não ser que você permita que isso aconteça. Então, a autorresponsabilidade é um pilar, é algo muito importante para que você tenha de fato a inteligência emocional. Então, comece a treinar a sua mente a pensar. Você está passando um problema, uma situação mais difícil? Treine a sua mente para esse pensamento. Comece a se perguntar: o que eu posso fazer nessa situação? Quais são os caminhos possíveis para enfrentar este problema? Então começa a se perguntar, sempre trazendo a responsabilidade e a clareza para a sua decisão. Pode ser que você compreenda que situações do passado você vai precisar oferecer de fato uma aceitação, mas pensar que a partir de agora é o que está diante de você. Você tem o a partir de agora, o presente e o seu futuro para você terminar de escrever. E só vai fazer isso com uma inteligência emocional quem realmente se sente responsável pela própria vida. E a segunda dica é: perceba as suas emoções. Pare para se observar. Se você continuar vivendo no automático, sem observar como que você funciona, essa inteligência emocional não vai se desenvolver sozinha ou naturalmente. Então você vai precisar desenvolver uma rotina de autoobservação. Comece a se perguntar como que você reage geralmente quando você sente raiva, como você reage geralmente quando você está triste, quando alguém fez algo ali que te aborreceu, quando você está irritado. Então comece a se perguntar, comece a nomear as emoções que você sente. Então aqui eu dei o exemplo da raiva, da tristeza, da irritação. Comece a nomear aquilo que você sente e se perguntar: como eu reajo a partir disso? Quais são as atitudes que eu tenho quando eu estou influenciado por essas emoções? Então você vai começar a se perceber. Você vai ver que se você estiver saindo de casa estressado, você pode chegar no seu trabalho influenciado por isso. Você pode ter um dia ruim no seu trabalho. Ou quando você chega mal do trabalho em casa, você pode acabar trazendo ali um desconforto para sua casa, ou gerando algum conflito desnecessário com alguém da sua família, e aí você nem sabe porque você está irritado daquele jeito, o que te aconteceu. Então para observar aquilo que você sente. Por que você está se sentindo assim? Algumas pessoas até sentem isso às vezes pela manhã, às vezes acordou, não está se sentindo legal. Então para fazer essa observação. Antes de você acordar, falar com as pessoas, dar aquele bom dia mais ignorante, mais atravessado, antes de você expor esse sentimento para as outras pessoas em forma ali de problema ou de punição, né, para os seus relacionamentos, se observe. Eu bati aqui. Se observe primeiro, né? Comece a se analisar e observar. Por que eu tô agindo assim? Eu tô irritado e eu tô descontando nas pessoas próximas. Eu tô sentindo que eu tô descontando. Vou precisar me segurar. Então você vai desenvolver esse diálogo interno. Se chama no canto, conversa com você mesmo e perceba as suas emoções.
E isso vai te ajudar muito a desenvolver uma inteligência emocional. E a terceira dica, tome uma atitude. A inteligência emocional não tem a ver com uma vida parada de passividade. A saúde emocional, ela significa movimento. E não tem inteligência emocional sem saúde emocional. Então é importante que você movimente a sua vida para aquilo que tem sentido para você. Então desenvolva relacionamentos, fortaleça os vínculos que são importantes para você, escolha algo para a sua vida, se engaje na sua vida de uma forma integral, aquilo que você vai considerar a sua saúde do corpo, da mente, a sua espiritualidade, os seus relacionamentos, todas as áreas da sua vida vai precisar da sua atenção. E para isso você precisa fazer não só algo que fique no campo das ideias, nos seus pensamentos, vai ser importante você tomar uma atitude. Então transformar as suas ideias, os seus pensamentos em ação vai te ajudar a ter mais experiências. E essas experiências é que vai te dar condição de construir essa inteligência emocional, junto com a resiliência, junto com a autoconfiança. Então, a cada situação de fracasso e frustração te direciona para a resiliência. E a cada situação de sucesso te direciona para a autoconfiança. Se a gente parar para pensar, são ganhos dos dois lados. Um ganho de uma forma mais prazerosa e um ganho de uma forma mais dolorosa. Né? A gente sabe que tem situações difíceis da nossa vida, mas que é importante a gente aprender a superar. O que não significa que os eventos dolorosos deixem de ser dolorosos, mas você vai precisar continuar a sua vida, ser resiliente, ir além, para que você não se reduza a um episódio doloroso ou a uma questão específica que te aconteceu. Então tome uma atitude na sua própria vida para que você se orgulhe cada vez mais da pessoa que você tem se tornado. E a quarta dica é: saiba se adaptar. Uma das capacidades mais surpreendentes do ser humano é o poder de adaptação. E quando eu falo aqui de adaptação, não significa ficar acomodado diante de algo, sem perspectiva nenhuma, cruzar os braços diante da vida e ponto. Não significa isso. Se adaptar é você observar as condições que você tem no presente momento e se adaptar até que você tenha condições melhores de viver aquilo que você gostaria. Então explore a sua capacidade de adaptação. Se as coisas estão difíceis agora, você pode se adaptar àquilo, não se acomodando, mas pensando formas de sair dessa situação para um crescimento. E isso pode ser na sua saúde, pode ser na sua vida financeira, na sua área profissional. Não sei onde você vai encaixar essa reflexão aí na sua vida, mas é muito importante que você não ignore a sua capacidade de se adaptar às circunstâncias. Esse cenário de pandemia que a gente vivenciou, ninguém foi convidado para participar da pandemia. Foi uma circunstância muito maior, imposta, e todo mundo se viu diante desse cenário. O que a gente precisou fazer? Foi se adaptar, foi ir além. É pensar formas de lidar com aquilo até que aquilo não esteja mais ali, ou até que a gente supere de fato toda essa situação. Então, eu falei o exemplo da pandemia, que é um contexto mais macro, que envolve o mundo inteiro, mas cada um sentiu essa experiência de uma forma. Então, você pode também pensar no que será da sua vida que você precisa se adaptar para conseguir lidar. Será que você está aí brigando com uma situação que não tem como mudar agora e que você vai precisar se adaptar sim até que isso tudo passe? Pode ser que uma situação passe de fato, ou pode ser que esse seja a situação mesmo permanente. E nas duas situações, você vai precisar aprender a se adaptar, às vezes temporariamente, ou às vezes vai ser uma adaptação permanente. Então é importante você desenvolver e incluir a adaptação na sua vida. E isso vai tornar também a sua vida muito mais leve, porque a adaptação tem a ver com essa aceitação que a gente lida com as circunstâncias que nos ocorrem. Então, gente, esse foi mais um vídeo aqui do canal. Deixa o seu like, se inscreva também. Toda semana são 2 vídeos novos para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.